A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres para a glória de Deus. Hoje, no programa, nós estamos aqui com a irmã Rose. Irmãos, Deus fez um grande milagre, uma grande transformação sobre a vida dela. Você quer saber como foi? Não sai daí. Aproveitando, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, compartilhando esse momento abençoado. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para a glória de Deus com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Irmãos, nós estamos aqui com a irmã Rose, onde Deus fez uma grande transformação sobre a sua vida. Deus trouxe paz para a sua casa, Deus trouxe paz interior para dentro de si. Quando ela encontrou o verdadeiro caminho, há muito tempo atrás, ela encontrou o verdadeiro caminho, que era o Senhor Jesus Cristo. Quando ela recebeu o Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida foi impactada e transformada pelo seu poder. Hoje ela não vive mais ela, mas Cristo vive nela, para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmã Rose, é uma honra ter você aqui conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor, missionário, tudo bem? A paz do Senhor a todos, né? Eu glorifico a Deus, né, por essa oportunidade, que todos possam ser transformados, né? Porque Deus, Ele é fiel. Eu sou prova viva disso, né? E eu glorifico a Deus pela sua vida, Amém. por esse programa, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome que de Deus Jesus. continue usando o Senhor para que vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Deus, Ele fez uma grande transformação sobre a irmã Rose. Não saia daí. Você vai ver detalhadamente tudo aquilo que aconteceu sobre a vida dela. E maior ainda foi a vitória que ela recebeu quando clamou por socorro pelo Senhor Jesus Cristo. Irmã Rose, Deus vem lhe usando hoje com poder e glória na administração da palavra, no evangelismo. Grandes coisas Deus vem fazendo sobre a sua vida aqui na terra, onde Deus vem confirmando os seus passos. Eu sei que momentos difíceis todos nós passamos, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Há quanto tempo a senhora é cristã? Há quase 10 anos. Quase 10 anos. Isso. Deus, Ele vem manifestando grandes coisas sobre a sua vida. Maravilhas. Eu só posso... eu não tenho nem como agradecer, na verdade, né? Porque, verdadeiramente, eu sinto a presença de Deus em todo o tempo. Pode até... Às vezes eu acho que eu estou sozinha, sabe? Mas aí Ele usa alguém, usa uma mensagem, uma palavra, para me mostrar que Ele é comigo. O tempo todo, Ele diz que estará conosco até a consumação do século. Ele diz que jamais nós estaremos só. Você lembra daquele sofrimento que Jó passou? Jó passou por um sofrimento terrível. Ele foi coberto de chagas, de feridas, perdeu seus 10 filhos. A sua esposa questionou. Os seus amigos abandonaram. É verdade. Quando foi no final, ele disse, antes eu conhecia Deus só de falar, hoje eu conheço Ele de ver. Amém. É verdade. Hoje nós conhecemos Deus porque nós vemos, não só com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais, pela fé. A senhora disse que tem 10 anos. Há quase 10 anos. Quase 10 anos. Onde Deus vem usando a senhora poderosamente. Eu já vi muitas das vezes a senhora nos momentos de cruzada que aconteceu na região da cidade, no estado, onde eu vi Deus usar a senhora com poder e glória, com aquele coração voluntário de ajudar as pessoas, de abraçar as pessoas, de orar pelas pessoas. Mas, irmã Rose, todos nós, antes de ser cristão, muitas das vezes nós chegamos na igreja até Jesus com um fardo muito grande. Verdade. É isso? Isso. O que é que a senhora se sentia? Como a senhora se sentia antes? Eu, na verdade, eu me sentia a pior pessoa do mundo, né? Um lixo humano, né? Na verdade. Porque palavra de acusação sobre uma situação que eu vivi, Sim. né? Palavra de acusação o tempo todo. Eu achava que eu tinha feito algo contra alguém e passei durante esse tempo, passei 8 anos me acusando. Achava que o que tinha acontecido foi por minha causa. E, na verdade, depois que eu encontrei Jesus, né? Eu conheci, Jesus usou uma estratégia para que eu fosse na igreja. Eu andava cansada, eu carregava fardos
a qual o Senhor disse que não era para me carregar. Principalmente as pressões psicológicas, como a senhora falou aí, Principalmente. palavras negativas, porque todos nós passamos por momentos e muitas das vezes a gente se sente fragilizado, Verdade. sem forças. E aí a gente precisamos de pessoas sempre para dar uma palavra amiga. E a senhora não teve isso. Teve só pedras, Só pedradas, pedras. palavras de acusação. Mas hoje você está aqui Pedras. porque Jesus fez uma grande transformação sobre a vida dela. Qual tipo de palavras foram lançadas sobre a sua vida que fizeram a senhora Assassina. baixar a guarda? Assassina. Eu acho que essa não tem... assim, durante toda a minha vida, a Sim. palavra que mais me machucou Tomou o nome de foi assassina. de assassina. De Mas foi ter tramado contra a morte do pai do meu filho. Sim, mas em que sentido? Na verdade, foi uma palavra que eu lancei, né? No tempo antes de ser Aconteceu. cristã. Antes de ser cristã. Porque eu já senti o desejo. Sim. Só que Endurecia o coração. não, era empecilhos pelo fato de amá-lo. Sim, Ele dizia que não, que a Eu sei. igreja de crente não era sim. para mim. E eu respeitava a vontade dele. Mas eu sentia o desejo. De ir para a congregação. Eu sentia o desejo dentro do meu coração. A senhora recebeu a palavra de assassina. Foi. Qual a direção? Como assim? Perdão. Por exemplo, por que as pessoas lhe chamaram de assassina? Porque disseram que eu tinha tramado contra a morte dele. Ah, ele né? foi assassinado. Foi assassinado. Aí a senhora teve um debate com ele na sua residência. Isso. A gente teve uma discussão, na verdade. Sim. Ah, E enquanto a gente discutia, eu fui acusada por uma coisa que eu não fiz. Ele Sim. chateado, né? Sim. E eu xingava muito. Eu Na época. xingava muito. Eu tinha uma boca que só Jesus. Sim. E então ele me acusou de algo que eu não fiz e eu desejei a morte dele. Eu pedi para que Satanás levasse ele para bem longe de mim. No momento da discussão, da No briga, momento de perdeu o ira, controle eu perdi o psicológico, controle. emocional e lançou uma palavra negativa. Eu lancei a palavra e saí e com minutos depois ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Foi. Aí, de repente, chegou a notícia na sua casa. Chegou a notícia, a minha preocupação era meu filho, porque ele estava com o meu filho. No momento que seu esposo foi assassinado, Isso. A minha seu preocupação filho era estava meu com filho, ele. estava com ele. Ele estava com ele. Tem quanto tempo esse assassinato? Ele tem o quê? Tem 16 anos e alguns meses. Que foi assassinado. Isso. Tem muito tempo já, graças a Já. Deus, né? Onde Deus vem sarando, vem curando, vem transformando. Eu creio que Deus, sobre essa palavra, eu fui curada quando eu conheci Jesus. E essas palavras que lançaram contra a sua vida foi que colocaram você para baixo. Foi ao ponto de buscar até tirar a minha própria vida. Tentou tirar a sua vida muitas das Tentei. vezes. Tentei. Em que sentido? Com remédios, Sim. tentei suicídio através de cordas mesmo, né? Sim. E nesse dia eu tomei até veneno de rato, não vou mentir. Porque eu achava que nada, eu achava que eu não podia amar ninguém. Não tinha mais solução para você. Porque todas as pessoas que eu amava vinham morrer, né? Porque Sim. tem Sim. outros históricos também, quando eu era Sim. não cristã. Mas aquilo foi fatal para mim, aquela palavra, para mim... Que disseram que você era uma assassina. Porque eu ia pagar pela morte dele, porque eu tinha tramado contra a morte dele. Achavam que eu tinha tramado. Mas apenas foi uma discussão de casal. No momento que rolou. Isso. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu conheci o poder da palavra da pior forma, né? Sim. Porque foi na prática. E hoje eu vigio a minha boca Hoje você usa a sua boca para abençoar. para abençoar. No momento da discussão entre o casal, foi lançada uma palavra para o esposo dela e logo, logo, o esposo dela foi assassinado. E ela recebeu toda a culpa, não só psicologicamente, mas das próprias pessoas que estavam do seu lado, que elas viram o momento da discussão do casal e disseram que foi por causa da palavra dela que ele foi assassinado. Você sofria muito por dentro por causa dessas palavras. Bastante. Eu acho que é como, às vezes, nós que conhecemos a palavra, temos um maior inimigo que somos nós mesmos, né? Diz que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque
o Senhor ele não veio para acusar, ele veio para salvar, né? E a gente tem a mania de não se perdoar. Deus, às vezes, perdoa, sempre Ele perdoa. Quando nós buscamos de todo o coração, Ele nos perdoa. Mas nós temos mania de ficar nos acusando o tempo todo. O Senhor já perdoou, mas a gente tem que estar trazendo a memória. E nessa época eu não tinha essa sabedoria. E né? o tempo todo a mente te acusava. Me acusava. E eu estava acreditando já que realmente eu tinha culpa. E eu vivi com isso. Durante 8 anos. Eu vivi com isso durante 8 anos. E o seu filho sentia muito medo? Meu porque ele estava no momento do assassinato. Ele estava, mas ele era pequeno, ele tinha 1 ano e 10 meses. Não lembrava, não? Não lembrava muito. Né? E Deus ele foi lá e trouxe de volta a vida para sua casa. Amém. Para a sua vida. Amém. Ele deu razão para você viver aqui na terra. E depois disso aí, você foi diagnosticada, você estava comentando comigo, teve depressão ainda, não foi uma depressão Foi uma profunda. depressão oculta, né? Que eu não conhecia esse tipo de depressão, porque tem pessoas que às vezes estão sorrindo, acha que está tudo bem, e na verdade a maior depressão é aquela que não se revela, né? É que às vezes a gente acha que está tudo bem, o sorriso está no rosto, vai tudo bem. E, no entanto, por dentro, a pessoa só quer ficar sozinho, se isolar, não quer ver ninguém, acha que o mundo não serve, que é a pior pessoa do mundo. E, na verdade, é uma depressão interna. Você passou 8 anos com essa depressão interna. Isso. Então, as pessoas lhe viam na rua, não sabiam que você estava com esse tipo de sentimento dentro de si. Isso. Às vezes, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado, às vezes você tem um vizinho, um amigo, uma amiga, e você não sabe, muitas das vezes, o que ele está ou ela está passando por dentro. Você vê ele ou ela sorrindo, maquiada, ele bem vestido, mas você muitas das vezes não sabe o tipo de sofrimento que ela carrega dentro de si. Você viu que a irmã Rose disse, ela disse que ela foi diagnosticada com uma depressão oculta, ela escondia das pessoas, ela vivia para que as pessoas não percebesse o que ela estava sentindo, o que ela estava passando, e isso doía por dentro, não era? Com certeza. E, assim, as pessoas que a gente procurava para conversar, muitas das pessoas achavam que era, isso é bobagem, dá que ser besta, que geralmente o pessoal fala Sim. isso, né? Você parece que é criança e chama de outros nomes e vai, né? E vai indo. E nisso, até loucura. Até nome de... Você está doida, você está doida. E eu cheguei a acreditar. Eu digo, meu Deus, será que eu sou doida mesmo? Porque de tanta acusação, você é doida, você é doida. E as pessoas têm que ter o máximo de cuidado com esse, principalmente com esse nome. Com as palavras que falam, né? Pelo fato da pessoa ser espontânea, pelo fato da pessoa ser alegre, conversar, dialogar, desabafar. E as pessoas não entendendo que essa palavra doida gera um sentimento... de derrota dentro de si. Derrota, principalmente. Só Jesus para fazer transformação. Só Jesus. Irmãos, ela foi diagnosticada com depressão oculta, teve muitos pensamentos o contrário, que colocava ela para baixo, ela não tinha razão e nem tinha prazer de viver aqui sobre a terra, mas ela venceu. Você quer saber mais? Não sai daí. Nós vamos para o comercial. Já já nós estaremos de volta. Minitrio Radiofon. Publicidade com qualidade. Contato 79 999860017. Faça o seu evento e deixe a animação por nossa conta. Minitrio Radiofon. Minitrio Radiofon @hotmail.com. Minitrio Radiofon. Minitrio Radiofon. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Sistema Lagardense de Comunicação.
TV Cereji. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Cereji FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Cereji e Cereji FM. Sistema Lagartense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para a glória de Deus. Nós estamos aqui com a irmã Rose. Irmãos, ela viveu grandes momentos difíceis na sua vida e hoje ela só tem motivo de glorificar Deus, de onde Deus tirou ela. Ela vivia numa caverna, de um calabouço, dentro de si. As pessoas lançavam palavras negativas sobre a sua vida. Ela não tinha mais prazer e razão de viver aqui na terra, mas a vida dela foi transformada. Sabe por quê? Porque Jesus chegou. Amém. Não foi isso, Rose? Amém. Glória Jesus a Deus. chegou. A senhora estava falando no outro bloco que a senhora tinha uma depressão interna. Isso. Como era o sentimento? Sentimento de acusação, sentimento de lixo humano, né? Sim. Que por mais que eu tentasse mudar o meu sentimento sobre mim mesma, eu não conseguia, porque as palavras vinham o tempo todo, né? Porque, na verdade, eu não conhecia o auto-perdão, que, no caso, eu não conhecia o perdão de Deus, né? E, se eu puder, eu posso ressaltar só um detalhe. Pode ficar à vontade. Muito antes, bem antes, me desculpe, eu não estou aqui para falar de igreja, mas eu preciso contar isso. Eu fui até uma igreja e eu era muito devota, assim, Sim. de uma Era religiosa. Era religiosa. Então, eu vivia na igreja. Eu chorava quando eu via a imagem do Senhor morto e tentando entender o porquê porque ele estava ali, porque ele estava daquela maneira. E eu chorava todas as vezes que eu ia para a igreja, eu chorava. E as pessoas não entendiam porque eu chorava. Eu era julgada pelas minhas vestes, eu era julgada porque eu estava chorando. As pessoas se preocupavam, você está passando mal? E, na verdade, hoje eu entendo que era o próprio Espírito Santo, ele trabalhando na minha vida. E eu fui me confessar. Sim. Eu fui me confessar e, diante do confessionário, eu cheguei para o confessor, né? Sim. Eu disse que contei os meus pecados e ele disse que eu não tinha mais perdão. Porque eu já tinha pecado o suficiente que eu poderia rezar 100 Pai Nosso, 200 Ave Maria, eu já estava condenada ao inferno. E essa palavra nunca saiu da minha mente. Uma das piores acusações. O religioso falou isso para você. Isso. E onde Jesus diz assim, que se pecardes, lembre que existe um advogado fiel, justo e verdadeiro. Se confessares o seu pecado, ele diz que ele é fiel e justo para perdoar. E a Bíblia diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você que está me vendo aí do outro lado, alguém pode ter lançado alguma palavra negativa por causa dos seus erros e do seu pecado, assim como fez antigamente com a vida de Rose. Disseram para ela que ela estava condenada ao inferno, que não tinha mais perdão para a sua vida. Deixa eu falar algo para você. Jesus, ele se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para salvar a humanidade. Jesus não veio só salvar o religioso, o católico, o evangélico. Não. Jesus veio salvar a todos. Todos nós, beberrão, você que possa ser usuário de droga, o seu marido que possa ser beberrão. Jesus, ele veio para salvar todos. Senão a graça e o derramamento do sangue de Jesus era em vão. Não deixe as pessoas lançarem palavras negativas sobre você, porque quem te justifica é Deus. Então a Bíblia fala com a mulher que foi pega em adultério, você lembra? Mulher, Maria Madalena, foi pega em adultério. Os fariseus, os religiosos, diziam que conhecia o perdão e conhecia Deus. Trouxeram até Jesus para testar Jesus, para ver a reação de Jesus. Senhor, nós pegamos ela em adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apredejada. E o que o Senhor diz?
Jesus chega para eles e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, mas nós somos justificados pela graça. Então, perdeu Satanás. O nosso passado já foi jogado no mar do esquecimento. Agora é uma nova história e um novo recomeço diante de Cristo Jesus. Amém. Então o religioso falou para você que você iria para o inferno. Que eu iria para o inferno e eu comecei a viver com isso. O tempo todo. Eu vivi em função de já tá perdido mesmo, né? Eu vou fazer o que o diabo gosta. Ainda dizia assim, misericórdia, Jesus. A pior coisa, pastor, é que quando nós não temos o conhecimento da palavra, por isso que o Senhor diz Padece, que né? padece por falta de conhecimento. E quando nós conhecemos a palavra, parece que tiram as escamas dos olhos, né, e dos ouvidos. Interessante que ele diz que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É a palavra dele. Amém. Ele ilumina o nosso caminho. E eu tinha vontade de conhecer a Bíblia, só que eu li e não entendia nada, né? Até porque o Senhor ele se revela quando Ele quer e como Ele quer e a quem Ele quer. E eu não entendia. E voltando ao assunto, a questão que eu frisei esse trechozinho, a questão do auto-perdão. Né? Nós temos que buscar o perdão em Deus e nos perdoar também. Porque viver em palavra de acusação o tempo todo não é brincadeira. O tempo todo na mente, no subconsciente, você fazia os seus afazeres dentro de casa, chegava perto das pessoas, mas ninguém via e sentia o que você estava passando. Isso. E até porque ninguém... Se naquela época, há 10 anos atrás, as pessoas não estavam tão preocupadas com o seu próximo, imagine hoje. Hoje, o amor de muitos estão se esfriando, né? Então, se nós não buscarmos em Deus aquilo que nós almejamos, porque sonhos, palavras também matam sonhos, matam, né, coisas que a gente almeja, deseja. Será que eu vou ser feliz na vida, né? E a gente fica pensando, imaginando, como eu queria que a minha vida fosse assim. Se esse sonho nasceu no meu coração, primeiro ele nasce no coração de Deus. É verdade. Né? E a gente não entende. Mas aí, quando começamos a conhecer a palavra, Jesus, a nossa vida é transformada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Como o Evangelho chegou na sua vida? Houve uma situação na minha casa que poucas pessoas sabem, mas meu filho se manifestou dentro do quarto. O espírito maligno manifestou nele. Manifestou, e eu vi meu filho como se fosse uma aranha de cabeça para baixo, assim, meu filho de 4 pés dentro do quarto. Ele rasgou os livros, que eu não tinha nem meio semestre, no caso, meio ano de estudo. Ele rasgou os livros, colchão, quebrou televisão, o quarto dele era todo mobiliado, arrumado. E ele esbagaçou com tudo. E eu olhava para ele e ele olhou para mim e disse: eu quero que a senhora se esbagasse com essa bicha debaixo de uma carreta. E eu peguei a cabeça dele, eu queria assim... É como se eu quisesse tirar... Eu não entendia, mas é como se eu quisesse tirar algo que estava nele, que eu sabia que não era ele. Na força. E aí eu só via, pastor, eu via visivelmente, assim, diante dos meus olhos, eu pegando na cabeça dele e batendo na parede. Assim, eu batia na parede e eu via os miolos, sabe? É como se eu quisesse destruir a vida do meu filho. Uma visão vinha nos seus olhos. Uma visão, eu via claramente. Queria claramente. fazer isso dentro da sua casa. Isso. Ele queria dominar ali naquele momento, que você chegasse a agredir o seu filho e matasse o seu filho. Isso. Como também tive a experiência, eu brincando com ele, de cavalinho, eu deitada no sofá, eu senti 2 mãos pegando no meu pescoço, e ele não estava pegando no meu pescoço, ele estava com as mãozinhas no travesseiro. Sim. E eu senti 2 mãos me enforcando, e eu comecei meu Deus, o que está acontecendo? E aquela coisa me sufocando, e eu olhava para ele: me ajude, e ele entrou em desespero dentro de casa, e eu sufocando. E ele entrou em desespero e desceu: mãe, o que é que está acontecendo? Mãe, o que é que está acontecendo? E eu caí, né? Sim. Tossindo, com falta de ar, porque eu senti 2 mãos me pegando. E quando eu comecei a entender,
eu vi que o inimigo estava usando de estratégia como se fosse para meu filho levar a acusação de ter me matado, né? Até porque ele não tinha força para me enforcar, mas eu senti as 2 mãos e ficou as marcas, ele viu. Sim. Ele tinha quase 10 anos. Sim. Aí você pegou ele, chamou alguém para ir lá? Não, eu estava sozinha com ele. Ele me trouxe água, porque ele me ajudava bastante em relação, porque eu tinha um problema de coluna. Ele pegou água e começou a chorar e me abraçou. E eu sem entender, né? Sim. Só que eu achava que Deus ele era ocupado demais para olhar para mim. Sim. Eu achava que eu era... Se sentia rejeitado até por Deus. Por Deus. Eu achava que Deus, na sua plenitude e na sua grandeza, ele jamais iria olhar para mim, uma pecadora como eu. Aí você foi até uma igreja evangélica? Aí, nesse mesmo dia, tem uma pessoa que eu chamei, tio Nego, um taxista, que ele é da Adventista. Sim. Eu chamei ele como táxi para me levar numa igreja evangélica com meu filho. E ele me levou, eu não me recordo, me perdoe, pastor, na igreja Internacional da Graça, e ele que eu assistia muito os cultos de R.R. Soares, e ele me orou no meu filho, realmente se manifestou, e ele disse: mãe, quer um conselho? Eu não estou dizendo para você vir para a igreja, mas busque a presença de Deus para a sua vida, porque o inimigo quer ceifar a sua vida do seu filho. E naquele momento eu entendi que minha casa precisava de salvação. As escamas dos olhos foram arrancadas. Amém. E você entendeu que Jesus ainda estava disponível para você. Amém. E aí, Deus usou uma irmãzinha, a irmã Gislane, para falar de Jesus para mim. E aí Deus foi colocando pessoas, né? Sim. Foi trabalhando de uma forma linda, usando pessoas para tocar no meu coração que Jesus era o caminho, a verdade. É o caminho, ele não era, ele é. A verdade e a vida. Aí você entregou a sua vida a Jesus. E aí eu busquei Jesus e a minha vida foi transformada para a glória de Deus. Você bateu muitas portas, não teve solução, ninguém te ajudou, mas quando você chegou no fundo do poço, Jesus estendeu a mão. Glória a Deus. Só Jesus faz isso, irmãos. Verdade. Transforma uma família, transforma vidas. Jesus transformou a vida de Rose da água por vinho. A situação que ela passou, pelo momento difícil que ela viveu, fez com que ela chegasse até uma congregação, indicado por alguém que muitas das vezes outras pessoas já indicaram antes, só que antes não deu ouvido. Mas quando a situação se agravou, por muitas portas que ela bateu, não tinha com quem conversar, nem desabafar, Jesus estendeu a mão no final e no fundo do poço. Amém, glória a Deus. E como você se sente hoje? Hoje? Olha, pastor, mesmo que eu venha passar por um mar revolto, mas eu sei que Jesus está no meu barco. E eu creio, em nome de Jesus, eu digo para a glória de Deus, que eu posso passar pelo que for, mas eu passo confiado, porque eu sei que tem um Deus maravilhoso que cuida de mim em cada detalhe. Hoje pode se levantar quem for, leões, ursos, e eu estou aqui para a glória de Deus, eu digo: Senhor, segura na minha mão, em nome de Jesus. Pode vir palavras negativas, pode vir pessoas que vêm desacreditar de você. Hoje você tem uma fé firmada. Amém. Principalmente na palavra. Na palavra. Porque a palavra realmente é a base de tudo. Você passou 8 anos com esse sofrimento e em poucos meses sua vida foi transformada. Porque você chamou e convidou um que poderia resolver a sua vida. Amém. Verdade. Jesus Cristo. Ela começou a usar a sua fé. Ela plantou fé e colheu milagre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Rose, se tem uma pessoa que está do outro lado, se ela se acusa ou recebeu uma palavra de acusação, o que você tem para dizer para ela? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele nada podemos fazer. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Se eu pudesse, em verdade vos digo, se eu pudesse, eu colocaria todas as experiências que eu vivi, mesmo na minha vida, antes de conhecer Cristo e depois de viver com Ele, eu colocaria diante dos seus olhos, para vocês saberem
quem verdadeiramente, o que ele pode fazer, não pelo que ele pode fazer, mas quem Jesus é, o amor dele, só o fato dele nos amar, ele nos transforma, ele nos faz novas criaturas, novos vasos para a honra e glória do Senhor. Creia, você não tem nada a perder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela viveu 18 anos com depressão interna, as pessoas não sabiam o que ela estava vivendo, palavras de acusação, manifestação diabólica dentro da sua casa, a vida totalmente bagunçada dentro de casa, interiormente, dentro de si, psicologicamente. Mas o que estava espalhado, como estava no vale de osso seco, Jesus soprou no meio do vale e trouxe de volta a vida. E o que estava espalhado, Jesus colocou tudo no lugar. Amém. E Jesus, quanto mais ele dizia, profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. E ele começou a profetizar, o profeta, e quando o profeta começou a profetizar, começou a acontecer um grande rebuliço, ruídos. Às vezes você que está me vendo do outro lado aí, está ouvindo muitos ruídos. A situação aparentemente está se agravando e você está se assustando. Calma, descansa. Porque Ele vai garantir a transformação sobre a sua vida. E o que está espalhado vai voltar para o lugar. E o que começou em alegria não vai terminar em tristeza. Porque do mesmo jeito que Deus transformou a vida de Rose, Deus ele pode transformar a sua também. Não é diferente. O mesmo Deus que habitou e age na vida da irmã Rose é o mesmo Deus que age na sua vida. O mesmo Deus que ouviu a oração da irmã Rose é o mesmo Deus que ouve a sua oração. O mesmo Deus que ressuscitou Rose espiritualmente, trouxe de volta a alegria, trouxe ânimo, razão de viver aqui na terra, é o mesmo Deus que Ele vai fazer na sua vida. Não é diferente. Ela se sentiu rejeitada até por Deus. Deus nunca rejeitou ela, nunca deixou ela de lado, nunca abandonou ela, nunca se cansou de ir atrás dela. E Jesus conseguiu. Ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida e trouxe de volta nos seus braços. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho palavras para agradecer. É Deus. É Deus que faz isso. Não tem nada perdido sobre a sua vida. E você hoje vive uma vida transformada. Eu não tenho palavras. Eu digo todo dia, Senhor, às vezes eu acho que eu não sou digna de tanto amor, sabe? Porque é muito amor. É um amor, mesmo que minha mãe, meus pais esqueçam de mim. Mas o Senhor, Ele jamais esqueceu. A promessa que Ele fez no ventre da minha mãe se cumprirá. Eu creio que ainda tem mais coisas, porque eu me sinto como um vaso na mão de oleiro, né? Louvado seja Deus. Transformação a cada dia. E outra coisa, pastor, posso frisar aqui, para você que está me ouvindo. Não procure entender porque certas situações acontecem na vida da gente. Muitas das vezes a gente não entende. Você pode não entender hoje o que está acontecendo na sua vida. Mas lá na frente, se você der uma oportunidade, porque Jesus ele não invade, Ele bate. Ele bate a porta do seu coração nesse momento e diz assim, filha, abra, para que eu entre e sei contigo. Filho, abre, porque eu tenho algo novo para a sua vida. Não pelo que Ele tem para fazer, porque Jesus, Ele só o amor dEle já vale a pena. Então, se você der essa oportunidade para que Jesus transforme a sua vida, a sua casa, entendeu? Você verá coisas grandiosas que olhos não viram, ouvidos não viram, e que você vai viver assim, mesmo em meias lutas, você vai dizer, Senhor, glorificado seja o teu nome, porque tudo é para a tua glória. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo hoje na sua vida, pode ter certeza que é para a glória de Deus lá na frente. Eu não entendia muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu achava que todas as pessoas que eu amava morriam, né? Mas o Senhor ele tem propósito para todas as coisas. Tudo é com permissão do Senhor. E eu creio que eu vivi tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Interessante que Ele conhece a gente, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Não cai uma folha do pé de árvore sem a permissão dEle. Então, se algo possa estar acontecendo sobre a sua vida, como a irmã Rose falou, tenha calma, sossegue, descanse, porque é para a glória de Deus. Amém. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida, está chegando sobre a sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria
vem o amanhecer. E de repente vai chegar a resposta para você, como o anjo falou a Daniel: ei, eu vim por causa das suas palavras. Nós estamos chegando a mais um final do programa Plantando Fé e Colhendo Milagres, para a glória de Deus. Irmãos, compartilha, se inscreve no canal, abençoa as pessoas que estão ao seu redor compartilhando esse momento abençoado. Irmã Rose, foi uma honra ter você aqui conosco, para a glória de Deus. A honra é toda minha, pastor. Precisando, estou sempre aqui. E a todos. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero orar pela sua vida, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Em nome de Jesus Cristo, querido Deus Todo-Poderoso, te apresento cada pessoa que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Eu peço ao Senhor a manifestação do teu poder, Deus, sobre a vida de cada um. Que tudo aquilo que quer impedir o crescimento dessas pessoas, nós repreendemos e neutralizamos. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Continua abençoando a tua serva Rose, onde ela pisar a planta dos seus pés, ela seja abençoada mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos da TV Serigi, toda a imprensa do programa, continua abençoando todos eles, que tudo aquilo que queria impedir o crescimento, a audiência desse programa, nós neutralizamos e repreendemos em nome de Jesus. Eu abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa.